que tem o sacrário. E muita gente hoje em dia, infelizmente, mesmo católicos, não dão o valor que ele merece. Mesmo os religiosos, né? Principalmente aqueles que tiraram o sacrário da igreja. Eles não reconhecem, não imaginam o poder que tem o sacrário. Aqui Jesus fala: não há outro lugar mais sagrado do que o sacrário, pois nesse pequeno reservatório está todo o meu poder. Todo o poder de Deus está no sacrário. Meu filho Bento, sempre estás diante dele quando é para falar comigo. Justamente nesse momento é que se dá contigo o maior segredo. O pai recebia as mensagens sempre na frente do sacrário. É uma fonte inesgotável que jamais os olhos do homem poderão ver o que se passa aqui contigo. Nem tu, meu filho, estás sabendo o que se passa aqui contigo. És meu profeta, meu porta-voz, meu fiel servidor, mas não entendes nada desse assunto. O que sabes mesmo é pegar a caneta e o caderno e escrever. Escrever sem saber quais as palavras que vêm. Este é um mistério. E depois o poder de curar algumas pessoas. Tu só me dizes: Senhor, como é que eu faço essas coisas? Escrever, curar, compor, cantos. O pai também não entendia de onde vinha tanta sabedoria, tanta força. Todas essas mensagens foram escritas na frente do sacrário, muito raramente em viagem. Também muitas graças o pai alcançou através do sacrário. Lembro lá em Joinville, uma palestra que a gente foi participar com ele, e veio uma senhora que sofreu uma esbarrada de carro. Lembrando agora com o Alex estava falando, né? As pessoas mesmo vendo o milagre não participam mais da obra. Inacreditável isso. Aconteceu com ela. Depois ela dava testemunho nas outras palestras. Quando ela chegou perto do pai, no final da palestra, ela estava com o olho vazado, tapada assim com um pano, e o pus estava escorrendo da vista dela. O pai viu aquilo e ficou ruim. O pai falava, ele botou a mão no sacrário e a outra mão no olho dela e fez a oração. E depois ela deu testemunho que ela viu Jesus mexendo no olho dela, não era o pai. Então toda a força estava ali no sacrário. O pai com uma mão no sacrário e uma mão no olho dela. E ela conseguiu recuperar novamente a vista e ela dava o testemunho que viu Jesus, não o pai, mexendo no olho dela. Olha o poder que tem o sacrário. A gente vê muitas aparições de Nossa Senhora e ela pede sempre a oração. Muitos videntes, muitos confidentes. Mas um profeta como esse não vemos lugar algum falando dos erros da Igreja Católica. E o maior de todos, retirar Jesus do centro da Igreja, retirar o sacrário da Igreja. O que diriam os santos? Não estariam no meio deles, não estariam participando dessas missas. Show! Missa show! Essa semana mesmo apareceu no meu celular uma congregação que está muito famosa, todos pulando em cima do palco, com fumaça, com luzes, pulando e cantando alto e gritando. Gente, isso não é igreja católica. Ofendam-se quem quiser. Pode ser famoso, pode falar muito bem. Não são católicos. São protestantes revestidos de católico, porque é impossível. Olha a vida dos santos. Eles não eram assim. Ah, mas eles rezam o rosário, eles falam de Nossa Senhora. Olha o exemplo dos santos. Nós não podemos imitar pessoas terrenas. Temos que imitar as pessoas que já passaram por aqui e se santificaram. Para falar desse assunto tão sério que é o sacrário, que é o poder todo de Deus, está ali, não há lugar mais sagrado no mundo. Podemos recorrer aos santos, não a esses novos missionários da Igreja Católica, não são. São mercenários. Olha o Evangelho de amanhã. As ovelhas de verdade reconhecem a voz do pastor. Onde está o pastor da igreja? Retiraram da igreja. Aqueles que estão lá desviando os católicos da fé verdadeira, que é Jesus sacramentado, são mercenários, são lobos vestidos de ovelha. Olha o que os santos falavam. São Maximiliano Maria Kolbe,
quando ele fazia aquelas casas em honra a Nossa Senhora, foi uma pessoa visitar, e tinha uma casa que era simples. Aí uma pessoa falou, uma capela tão simples, mas ele falou, toda a nossa vida depende daqui, do sacrário. Se tem o sacrário, toda a nossa vida depende daqui. Não faz mal que a capela seja pequena, seja um lugar afastado. Toda a nossa vida depende daqui, de Jesus sacramentado. E onde está Jesus sacramentado hoje? Santa Teresinha, só Jesus é tudo, o resto é nada. A igreja pode ser monumental. Sem Jesus não é nada. Pode ser o santuário mais famoso. Está cheio de gente, daí. Se não tem Jesus, não é nada. 1000 anos passados em meio à glória dos homens não compensam nem uma hora passada em doce colóquio com Jesus sacramentado, disse Santo Padre Pio. Não adianta. Está rodeado de sacerdotes, de bispos, de pessoas importantes, da televisão, da mídia. O povo está lá. Mas sem Jesus não adianta nada. O tempo passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado da minha vida, de Santa Catarina de Gênova. E onde está o sacrário hoje? Na página 12 desse livrinho aqui, São Pedro Julião Emarde dá um testemunho também. Quando chegou a Paris, foi morar numa casa muito pobre, na qual faltavam muitas coisas necessárias. Mas se alguém lamentava isso e se condoía por ele, o santo respondia, temos o Santíssimo Sacramento e aí está tudo que eu preciso. E quando as pessoas o procuravam para conseguirem graças, auxílios ou conforto, o santo lhes dizia, achareis tudo isso na Eucaristia. A palavra de conforto, a ciência e os milagres. Sim, até os milagres. Tudo está na Eucaristia. Tudo está no sacrário. Temos o Santíssimo Sacramento e aí está tudo o que eu preciso. Podemos dizer isso também. Muitas pessoas acham que nós não somos mais católicos. Somos uma seita, porque não temos apoio de religiosos, de bispo, de papa, de seja lá quem for. Temos o Santíssimo Sacramento e está tudo o que nós precisamos. Podemos dar essa resposta para qualquer um que vier atacar a obra. Se vocês têm igreja, vocês têm sacerdotes, famosos até, mas se não tem Jesus, se Jesus não está na igreja, não tem respeito por Jesus, acham que ele vai ficar lá? Um exemplo muito grande também dos santos. Para nós, que muita reclamam, né, não tem missa, não recebemos a comunhão, só a comunhão espiritual. Lá em Brusque, quando a gente estava fazendo oração nas manifestações, né, um senhor veio fazer pergunta para a gente, ficou insistindo comigo, não, irmãzinha, você está errada, você está errada, tem que ir para a igreja, tem que comungar, vocês estão errados. Olha o que São Leonardo de Porto Maurício fala sobre a comunhão espiritual. Se praticardes muitas vezes por dia o santo exercício da comunhão espiritual, eu vos dou 1 mês de tempo para terdes o vosso coração completamente mudado. Só 1 mês, vocês entenderam? Olha o que é a comunhão espiritual. Uma senhora perguntou para o Padre Pio, o que é a comunhão? É a encarnação? Jesus se encarna na gente? E ele disse, não, é uma fusão. É como 2 velas, elas se unem. E isso só acontece na comunhão? Ele disse, não. Se você está em estado de graça, Deus sempre estará contigo. É por isso que as mensagens pedem, cuidem para não cair, estejam em comunhão com meu filho, mesmo que a gente não tenha sacerdotes na obra. Não desanimem. Como diz São Pedro Julião Emarde, nós temos sacrário, temos tudo. Temos Jesus sacramentado, nós temos tudo. E como diz São Leonardo de Porto Maurício, se praticardes muitas vezes o santo exercício da comunhão espiritual, o coração vai mudar completamente. Jesus vai estar conosco, como diz o Padre Pio, é uma fusão. Muitos hoje em dia se dizem católicos e não dão o valor que Jesus merece.
estudados, consagrados, pessoas que se dedicam, dizem que dedicam a sua vida para Deus e tiraram Jesus da igreja. Olha o exemplo dos santos. Aqui um exemplo de uma santa, Santa Isabel da Hungria, ainda menina, estava brincando com as suas companheiras no palácio. Escolhia sempre o lugar perto da capela para que sempre que podia ir colocar-se sem se fazer notar diante da porta e beijava a fechadura dizendo a Jesus: meu Jesus, eu estou brincando, mas não me esqueço de ti. E hoje em dia as pessoas não lembram mais dele. Eu não posso ficar sem na igreja. Meu Jesus, eu estou brincando, ela ainda era uma criança, mas eu não me esqueço de ti. Abençoa-me a mim e minhas companheiras, até logo. Ela estava brincando, ela era uma criança, e ela beijava a fechadura da igreja. Eu não me esqueço de ti. E muitos que se dizem católicos não sentem falta de Jesus. Não se ofendem por ele. Porque eu tenho que estar junto com os sacerdotes. Eu tenho que obedecer o bispo. Não amam a Deus acima de todas as coisas. Por isso que essa obra, essas mensagens são tão fortes, são tão importantes. Porque falam a verdade, tocam no calo. Muitos padres já passaram por aqui e não ficaram por quê? Porque é como uma espada de dois gumes, a palavra de Deus. Ela corta tudo que é errado. Vocês querem dinheiro? Corta. Vocês querem aparecer? Deus corta. Vocês não querem obedecer? Deus corta. A palavra de Deus é forte, nunca foi fraca. Não quero usar batina? Deus corta. Não é fácil acreditar na mensagem, não é fácil aceitar as mensagens. Saber que é verdade vocês sabem, porque de mentira vocês já estão cheios. Todo mundo sabe, principalmente aqueles que estudaram, que Deus é grande, Deus merece respeito. Mas respeitar e obedecer é difícil. Vou ler só um trecho de uma mensagem, depois vocês leiam em casa. A mensagem 1569, estava aberto na capela hoje e casa com essa mensagem aqui, o valor do sacrário. Mensagem de Jesus e Nossa Senhora: cuide de minha casa. Jesus fala, ela está a ponto de se desmoronar. Mensagem de 1999, dia 10 de agosto. Zelem por ela, meus queridos filhos. Jesus pede para nós. E para os sacerdotes: meus sacerdotes, na mão de vocês está a minha morada. Estou vendo que estão me retirando do centro dela. Estou vendo que são poucos os que chegam na minha frente dignos de estarem ali, porque para a maioria não passo de um simples pão. Que tristeza eu sinto nesta hora, das trevas estarem tomando conta dos olhos da maioria da humanidade. No hospício é triste esta doença para o ser humano, mas não se compara com a loucura que se passa com os daqui de fora. Lá dentro os doentes estão sendo olhados de uma forma ou de outra, mas aqui fora nem os meus sacerdotes ligam mais, pois qualquer um pode entrar na minha casa como quer. Olha o que Jesus compara o mundo hoje. Pior do que um hospício, porque lá dentro ainda tem gente que cuida daquelas pessoas que têm doença mental. Mas aqui fora Jesus fala, nem os meus sacerdotes cuidam mais. Entram na minha casa como querem. Fazem show no altar. É pior do que um hospício. Aceitam umbanda, candomblé, tudo que não presta. Principalmente lá na Aparecida, né? Dá um exemplo aqui. Quando o pai foi com a gente lá para cantar uma música para Nossa Senhora, foi negado em todas as igrejas da Aparecida do Norte. E agora a gente vê vídeos e mais vídeos de macumbeiros lá dentro. Pessoas de outras seitas lá dentro. Artistas famosos brasileiros fazendo show lá dentro. Aí isso pode. Uma pessoa que era devota de Nossa Senhora, simples, mas com respeito, cantar para Nossa Senhora não foi permitido. No final a mensagem fala: filhinhos queridos, é isso que venho sempre pedindo. Não maltratem mais o meu santo filho Jesus. Olha que esse mundo está prestes a ser modificado. E todos aqueles que estiverem cometendo erros e mais erros pagarão caro, muito caro. Será uma perda muito grande para ele, vendo seus filhos sendo arrastados por Satanás.
Na boca dele cabe a maior parte da humanidade, porque ele gosta de beber o sangue humano. Sim, porque o sangue dele não é sangue, é sim veneno. É pior do que lodo. Então o sangue das vítimas que ele vai bebendo fortalece e em troca oferece riqueza, muita riqueza. Esse dinheiro vale como perda total das almas das pessoas. Então 3 partes ele já adquiriu, ficando apenas uma minoria para o seu santo filho Jesus. Olha o que o diabo oferece. Dinheiro, riqueza. O padre Rômulo já falou no programa uma vez, eu me lembro. Da onde veio essa ordem de tirar Jesus da igreja? De tirar o sacrário da igreja? Ele perguntava para um, para outro, ninguém sabia. Só sabia que veio. A ordem veio. Eles estão vendo inferno. Porque ninguém assume? Da onde veio essa ordem de tirar Jesus sacramentado da igreja? De tirar o sacrário da igreja? Ninguém assume? Então foi o diabo? Foi direto do inferno? E vocês estão obedecendo a ele? E aqui a Nossa Senhora fala, esse dinheiro vale como perda total. Esse dinheirinho que vocês estão recebendo para desmoralizar Jesus, para tirar a fé do pouco católico que sobrou no mundo, esse dinheiro vai queimar na mão de vocês. E aqui Nossa Senhora fala, será uma perda muito grande, vendo seus filhos sendo arrastados por Satanás. Na boca dele cabe a maior parte da humanidade. Ele gosta de beber o sangue das pessoas, porque isso dá mais força para ele. Vocês estão vendendo sua alma para o demônio, tirando Jesus da igreja. Ah, vocês não podem falar isso. Se a gente não falar, quem é que vai falar? Eu conheço muitas aparições de Nossa Senhora. Já vi muitos videntes falando. Não tem ninguém que fale. Muitas aparições foram aprovadas. Muitos videntes têm filas de sacerdotes atrás. Tem santuário aqui no Brasil de aparições gigantes. Com muitos videntes, com muitos padres e até bispos apoiando. Por quê? Porque não fala o que fala na mensagem aqui o profeta. Não toca no calo. Não estou dizendo que são mentirosas. Mas um profeta, ele tem que falar a verdade. Ele anuncia e denuncia. Essas mensagens vieram para denunciar os erros da igreja. Os erros dos sacerdotes, queiram aceitar ou não. E Jesus fala com todo carinho aqui, no começo. Meus sacerdotes, na mão de vocês está a minha morada. A responsabilidade é de vocês. O que nós podemos fazer simplesmente é cuidar daqui do santuário, que temos o sacrário. Cuidar da nossa casa, que temos o sacrário. Mas a responsabilidade era do sacerdote. Era de vocês, não nossa. Nós somos apenas leigos, pessoas simples. E agora guardiões do santuário, guardiões dessa obra. Se tiver algum sacerdote assistindo o programa, lendo as mensagens, aprofundem nas mensagens. Não se ofendam. Ai da alma da qual o Senhor não fala mais. Se Ele está falando é porque ama. E se ainda estão vivos, se estão ouvindo é porque tem tempo. Arrependam-se. Voltem para Deus. Façam tudo para honrar Jesus novamente. Se você ainda tem paróquia, fale a verdade na sua paróquia. O padre Tobias, na época, veio para cá. Por quê? Porque ele falava a verdade. Ele disse para o bispo, eu só fico aqui se o sacrário voltar para o centro. O bispo disse não, ele disse não para o senhor também. Vou embora. E veio. O bispo mandou chamar e disse não. Porque primeiro é Deus. Se ama Deus em primeiro lugar. Padre Rômulo, do mesmo jeito, queria fazer as coisas certas em Aparecida do Norte. O bispo dizia não, colocou ele para rezar a missa de manhã cedo, só para uma senhora e para um cachorro. O que ele fez? Sacudiu a poeira da sua batina e veio para cá. Sejam decididos. O diabo tem medo de almas decididas. Se você jurou servir a Deus, sirva a Deus e não aos homens. Zeca.